Então, pessoal, quando às vezes eu vou executar um exercício, e aí eu sinto uma pequena dorzinha, você fala, nossa, que dorzinha estranha, não é dorzinha de treino não, não é dorzinha boa não. É uma dorzinha que parece mais uma criaçãozinha de lesão. O que um treinador faz? Ele respeita o seu corpo. Ele troca todos os exercícios que causam dor. Ele não fica insistindo, não, eu vou manter esse, mas aí eu vou girar o cotovelo para dentro, vou fazer o supino torto, assim que aí não dói. Não, pessoal, não se faz isso. Quando você tem uma dorzinha, aprende isso, tá? Sustentabilidade dos treinos. Vai ficar grande quem treina 10 anos, limitando alguns exercícios, ou vai ficar grande quem treina um ano arregaçando tudo? Não, não. Então, longevidade nos treinos é o sinônimo do sucesso. Logo, se você sente uma dorzinha em algum exercício, tenta evitar ele, tenta ir atrás disso. Escuta o teu organismo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 10 hábitos de treino que todo treinador faz. E eu sou treinador, então eu posso deixar aqui os meus hábitos como marca para vocês. Mas não são só os meus, tá? Pessoas da área, converso com muita gente que é da área, e inclusive vai conversar, o cara fala a mesma coisa, você fala, caramba, que legal, o pessoal tem que saber disso. Então fica comigo que todo treinador que se preze vai escutar as dorzinhas e vai também clicar no gostei e se inscrever no canal. Se você não é treinador, copie essa conduta que ela é sucesso. Então clica no gostei e se inscreva aqui no canal. Porque o número 9 vai ser priorizar os músculos fracos. Então, por mais que o treinador é o que treina os outros, ele também tem uma preocupação com o seu próprio corpo. Claro, porque para nós, ter um pouco de volume muscular, ter um corpo bonito, socialmente aceito, nos moldes de 2020, ajuda na profissão, perfeito? Algumas pessoas vão me contratar, vão contratar minha assessoria esportiva online ou presencial, porque me viu num vídeo e gostou do que eu falei, achou eu coerente, simpatizou comigo, me achou bonito e me contratou. Agora, tem pessoas que vão olhar e falar assim, deixa eu ver, não, muito grande o vídeo, tem um pouquinho de massa, vou dar uma chance para esse louco aí. E aí vem e gosta. Número 8, que também tem aqui no canal, hein? Técnicas avançadas de treinamento. Por que todo treinador vai usar? Porque justamente, num determinado momento, quando você é ali mais iniciante, um estímulo bacana já vai causar uma resposta positiva. Beleza. Só que quando você vai ficando mais treinado, mais forte, quando você vai ficando assim gigante, assim, tipo um Leandro Twin da vida, não, brincadeira, você vai tendo mais dificuldade para evoluir, tá? E aí você vai colocando algumas coisas a mais. Então você, vou aumentar um pouco a carga, vou aumentar um pouco a cadência, vou melhorar, vou aperfeiçoar meu movimento, vou fazer mais pesado, beleza. Só que chega um momento que você pode colocar uma técnica avançada de treino para conseguir romper uma barreira. Então, eu vou aumentar o peso, mas não consigo fazer com esse peso. O que eu vou fazer? Vou fazer um resting pause, eu vou manter o mesmo peso, mas quando eu for até a falha, eu vou parar, descansar 5 segundos e vou fazer de novo. Vou descansar 5 segundos e vou fazer de novo. Não vai sair o mesmo número de repetições. Só que eu treinei além da falha, né, entre aspas. E isso vai melhorar a qualidade do seu treino. Portanto, faça técnicas avançadas de treinamento. Drop set, resting pause, FST, German Volume Training. Tem uma infinidade, né? Séries conjugadas, enfim. Tem que ver o que cada uma vai te proporcionar. Número 7. E é verdade, pessoal. E sabe por que é verdade? Porque assim é o seguinte. Não é todo dia que você acorda querendo fazer força. Tá? Não, Leandrão, eu não sou assim. Tudo bem. Então você é fantástico ou você está experimentando isso por um tempo. Então, no começo, né, quando você começa a treinar, algumas pessoas, por exemplo, tem uma empolgação muito grande. Só que depois de um tempo, tem dia que você acorda, tá com a cabeça cheia, tem que fazer um monte de coisa, tem que falar pro editor que tá errando tudo na edição, aí você fica nervoso. Brincadeira, o editor... Nota 10. Silvão, muito obrigado por tudo, tá? Publicamente deixar aqui um agradecimento para você. Pessoal, clique no gostei, se inscreva no canal, porque é um esforço da minha parte, do Silvio, muito grande. Todos os dias trazer vídeo para vocês. Mas é verdade, pessoal. Então, às vezes eu acordo e eu falo, hoje eu não queria fazer força. Só que eu não me deixo me abater, porque eu sou indigesto. A vida me entristece, eu devolvo. Eu falo, então tá, então você quer me desanimar? Vou treinar. Então eu vou lá e treino, e às vezes é o melhor treino da minha vida. Isso acontece muito, não aconteceu com você? Se aconteceu, escreva aqui nos comentários. Você vai lá desanimado, quando você vai treinar, você fala, melhor treino da minha vida, eu ia perder isso, ficar em casa. Só que às vezes também não acontece. Às vezes você vai e você fala, bati cartão, mas vai lá. Por que que o profissional de educação física, o personal faz isso? Porque como ele vive do corpo, também, como eu já expliquei, ele fala, não, vou ter que ir lá, senão vou ficar para trás. E isso é uma coisa positiva.
né? Porque é uma motivação para você fazer uma atividade física. Só que às vezes você que não é da área, você não tem. Só que você pode copiar isso. Só que também tem o número 6, que é segurar a empolgação. Então tem dia que você acordou, a sua avó falou que você é lindo, né? Você é mesmo. Só que a sua avó falando mexe muito. Eu tenho saudades das minhas avós. Mas você está motivado. Então você vai para a academia e fala, é hoje que eu vou transformar o ferro em plástico. Eu vou derreter tudo aqui, eu vou acabar com tudo. Só que aí você lembra que tem um ponto interessante. E que no mesmo dia que você estava desanimado e não era para você fazer nada, você precisava fazer isso aqui. Você foi lá e fez. No dia que você quer passar, você segura também. Já fez a microlesão de fibras que você queria. Se você fizer a mais, você está indo contra os seus resultados. Número 5. Também talvez indo a favor dessa empolgação, seria você priorizar a execução. Pode ver que todo mundo que é da área é técnico. Ah não, Leandrão, mas o cara ali é da área e ele faz um exercício. Não. Às vezes ele faz um exercício explosivo e tal, mas se você olhar bem, talvez você ainda não consiga ver, mas você vai ver um dia. Tem técnica. Então, sempre prioriza a execução. Por quê? Porque o que vai causar o resultado do bíceps é fazer uma flexão de cotovelo completa, devagar, bacana. Não, posso fazer um movimento um pouco mais? Ah, pode, mas você vê que não tem aquele bambeamento. Você vê que é uma coisa pensada. Então, sempre prioriza a execução. Número 4. Como é que o meu corpo vai entender que tem que ficar mais forte para brigar com um leão, porque o leão veio para cima e eu vou sair na mão com ele, ou eu vou morrer e vai acabar a minha espécie? É saindo na mão com o leão. Não tem como ele entender para ficar mais forte se ele não for agredido. Ou seja, quando você agride o corpo, ele responde ficando mais forte. Então se você vai para a academia, rosca direta, 10 quilos cada lado, 8 repetições, você faz 8 e para, sendo que você aguentava fazer 10, você não vai responder tão bem. E ele sempre treina até a falha. Calma, eu vou chegar lá. Mas a maior parte do tempo ele vai treinar até a falha. Porque se não for desafio, o corpo não vê motivo para responder, pessoal. Esse é o fator determinante. Só que, número 3, com periodização. Então você tem momentos, né, da sua periodização, microciclos, que você vai exigir. E depois você, cambeia uma marcha para baixo, outra para baixo, vem reduzindo, tranquilo, vamos segurando agora, né? Vamos dar um cooldown, uma volta para dar aquela esfriada no motor, refrigerar os freios, tudo certo. Então vai pegar uma semana ali que ou ele não vai treinar, ou ele vai treinar mais leve, ou ele vai trocar o estímulo, ele vai jogar uma repetição mais alta para colocar uma carga mais baixa, e aí, beleza, voltou ao normal, pau na máquina de novo, vamos lá treinar até a falha. Então, periodização de treino. Número 2, aquecimento. Pessoal, tem que fazer aquecimento. Não é só melhorar a performance por congestão sanguínea. Vou fazer um supino, aí um supino de aquecimento, isso vai jogar sangue no músculo, eu vou render mais. Vai fazer uma lubrificação articular, isso vai fazer uma prevenção de lesão, etc, etc, etc. Então, tem que fazer aquecimento. O aquecimento, ele é um estímulo aversivo, só que ele é leve. Então, se eu treino de 0 a 100, 0 é descanso, 100 é treinar até a falha. O aquecimento é com 50. Então eu vou sentir um pouco, ele tem que me incomodar, porque senão o corpo não vê motivos. E o número 1, que talvez seja o mais curioso, que eu acho que ninguém vai acertar, que é um treinador, normalmente, ele procura outro treinador. Mas por quê? É igual psicólogo. O psicólogo tem que fazer terapia. Claro, senão ele vai ficar louco de tanta coisa que ele escuta. Todo mundo precisa de terapia. O treinador, ele precisa de outro treinador quando ele tem um fim específico. Então, por exemplo, eu, Leandro Twin, vou resolver competir, que é igual o Ciro Bokerman fica me enchendo o saco que eu tenho que competir e vocês ficam comprando essa ideia. Aí eu vou ter que reduzir os vídeos por semana, aí não vai dar certo. Se eu fosse competir no fisiculturismo, pessoal, eu ia ter um treinador. Claro! Como que eu vou avaliar um músculo fraco, sendo que eu olho para mim faz 30 anos? Eu tenho 30 anos. Então, meu olho está viciado. As minhas panturrilhas já melhoraram. Só que até hoje eu olho para elas e falo, ai caramba, falta um pouco. Mas eu sei que fazendo as medições, olhando nas fotos, eu consigo entender que ela está boa, mas ainda assim é um olhar enviesado. Então você precisa de alguém de fora. Quando você coloca alguém para gritar na sua orelha e fazer o exercício, você rende mais. Para quem não vai competir, isso aí pode ser irrelevante, mas para quem é atleta, vai. Então um treinador
quando ele precisa de um objetivo muito específico, ele procura outro treinador. E sabe por que ele procura outro treinador? Não é um demérito, muito pelo contrário. É uma valorização, porque quem é treinador sabe que quem vive para uma coisa é muito complexo o corpo. E aí você começa a dar valor. Claro, quem vai dar valor para um treinador? Quem entende de treino. Agora, você pode não ter dinheiro para contratar um treinador. E esse é o meu trabalho aqui no YouTube. Para você que não tem dinheiro, você conseguir entender como se faz isso de forma gratuita. Eu vou deixar você aqui justamente o ponto mais importante do vídeo, que é a periodização de treinamento. Floquinhos, quer vir aqui dar despedida? Vem cá. Cliquem no gostei por causa desse cachorrão aqui. Ó. Não é nem por minha causa, eu não sou de nada, mas você é demais. Então, pessoal, eu vou deixar vocês com um vídeo que eu acho que é o mais importante, Floquinhos, que é de periodização de treino. É muito legal vocês entenderem sobre isso e eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui.